Dizer que o meu sonho era ser professora, não. Deus me livre de ser professora, essa profissão de jeito nenhum. Eu não programei muito o que eu ia ser. Eu não sei se eu escolhia, acho que, na verdade, eu sempre pensei em ser professor. Fernanda imagina como seria se ela conseguisse uma nomeação de professora. Uma escola num subúrbio, o convívio com as crianças, o quadro negro, os mapas, as carinhas de todos os feitios, morenas, brancas, pálidas, coradas, gordas, magras, marotas, tristonhas, insolentes, assustadas. E o prazer de ensinar, sentar-se na classe com o aluno e, como irmã mais velha, ir lhe dizendo coisas, como quem conta uma história, sem carrancas, sem gritos, com amor, muito amor. Desde pequena, cuidava dos primos, nós somos em 13, né? Meu avô tem 13 netos, eu sou a terceira. Então, sempre cuidei dos meus primos, sempre brinquei com eles, então sempre tive essa aptidão para essa área de magistério. Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Ai, 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 minha linda normalista, rapidamente conquista meu coração sem amor. Foi num dia 21 de setembro, dia em que completei 14 anos. Estava na 7ª série. Minha mãe, uma mulher sensacional, super cabeça aberta, chegou perto de mim, me deu os parabéns e o presente. Eu não lembro agora o que foi, na certa era um livro cobiçado, e me disse com a voz mais clara do mundo: Fanny, amanhã você começa a trabalhar. Ser independente não é ter a chave de casa, que eu tinha desde os 10 anos, mas ganhar o próprio dinheiro, mandar na sua vida. Pode fazer o que quiser, mas chega de mesada. Combinado? Eu concordei. No dia seguinte, fui descolar aulas particulares, de montão. Era boa aluna de português, de história, de geografia. Dava para ajudar crianças com dificuldades. Não demorei para descobrir que não me saía mal como professora. Na minha rua tinha morrido 2 maridos de amigas minhas, assim, vizinhas, e elas não sabiam o que fazer na vida. E eu estava mais ou menos assim, né? E eu falei assim, nossa, se meu marido morrer, eu também, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Meus filhos já estavam grandes. E nós fomos à faculdade perto da minha casa. E ela falou, essa amiga minha morava em Mauá, né? Eu moro em Santo André. E tem a Fundação Santo André, que ela é lá perto. Então, ela foi fazer a inscrição, ela falou, eu vou fazer letras, né? Letras, eu falei, mas ser professor e tal. Foi foco mesmo, assim, eu resolvi que ia ser, e nesse ano foi. Eu estudei, prestei vestibular, aí eu prestei em várias faculdades. Prestei em 2 particulares, que eu achava boas, e prestei na pública, né, na USP. E entrei em 2. Entrei numa particular também em História e entrei na USP. Aí comecei a fazer letras e foi muito interessante, porque assim, foram 3 anos de alegria, né? Apesar de toda a trabalheira que a gente tem enquanto é estudante, mas eu amei o curso de letra, eu me realizei fazendo letras, né? Ele precisa querer, efetivamente, ser professor. Porque a quantidade, né, de elementos que existem, né, para dizer a ele que não seja ou que não queira, é muito grande e é difícil de ser vencida. Então, ele precisa, antes de mais nada, de um estado de ânimo favorável, de um estado de espírito, né, de desejo. Né? Em Nova York, eu era um trabalhador braçal e tinha empregos subalternos, até que fui selecionado para ingressar no Exército dos Estados Unidos. Depois de 2 anos na Alemanha, entrei na faculdade para me tornar professor graças a uma bolsa de estudos fornecida pelo governo aos ex-pracinhas. Na faculdade, havia cursos de literatura e de redação. Tenho 27 anos de idade, um professor novato, e mergulho no passado para contentar esses adolescentes americanos, para mantê-los quietos e em seus lugares. Nunca pensei que o meu passado pudesse ser tão útil. Por que alguém iria querer saber da minha vida infeliz? Então me dei conta de que era isso que meu pai fazia quando nos contava histórias perto da lareira. Eu vejo que a opção por pedagogia foi por conta de história.
que eu analisei, eu fui olhar a grade curricular dos cursos, porque eu queria sair de letras. E eu queria um curso que tivesse um monte de aula de história. Interessante, né? Até aí é que eu vejo que talvez influência lá da professora de tanto contar as histórias dos lugares, e eu queria conhecer os lugares. Me formei em Ciências Contábeis, trabalhei na área há alguns anos, quase 10, e de repente eu fui dar aula. Por conta do curso de Ciências Contábeis, eu fui chamado para dar aula de matemática, e fui dar aula de matemática. E quando eu fui dar aula de matemática, eu falei, que legal que é dar aula. Eu queria mais para secretariado, para trabalhar em empresa, estava procurando emprego nisso. Só que eu estava precisando de dinheiro e eu peguei a primeira recuperação de verão que o Estado fez na época. E aí eu dei aula em janeiro. E aí eu entrei na sala de aula, foi amor à primeira vista. Allez, asseyez-vous. T'as pas envie de travailler aujourd'hui? Je n'entends pas de là. Je n'ai pas entendu, Jojo, excuse-moi. J'ai envie. Tu as envie? Mais alors, faut pas t'arrêter, mon vieux, hein? Alors, c'est bientôt fini? Oui. Il en manque beaucoup? Là, tu peux terminer sans t'arrêter, peut-être, hein? Oui? Oui. Pardon? Oui. Pardon? Oui. Pardon? Oui. Pardon? Oui, monsieur. O verbo aprender é um verbo transitivo direto. Quem aprende, aprende alguma coisa, né? Mas o verbo ensinar, não. Ele é bitransitivo, né? Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Então, eu só vou poder saber, né, se eu sou, né, ou se ainda sou, se um dia eu serei um bom professor, no dia em que eu tiver certeza de que a maioria das pessoas, né, que se dispôs a aprender comigo, sentiu-se bem por conta disso. Any child can learn to play the violin. Assuming they had the discipline. Well, I would teach them to have discipline. Mrs. Demetrius, a lot of our parents are struggling to feed their kids, to pay the rent. They don't have time to help them learn violin. Well, they wouldn't have to. They wouldn't have to. I mean, it would be great if they wanted to help, but these kids are going to be committed, you know? They would practice on their own, and they'd help each other in the classroom. I think I know these students, Miss Demetrius. Mrs. Demetrius, and I can tell you right now, their attention span doesn't go past do, re, mi. You know, maybe on a good day I can get them to fa. I think you're underestimating them. They can learn to play as well as any other kids. Oh, that I'd like to see. Well, you will, or you would. I tell you what. I put you down as a sub. Aí no dia que eu fui na escola para levar o resultado da perícia médica, o meu projeto, né, para trabalhar como eventual, aí eu cheguei na escola, entreguei, eles olharam, ai que bom, tal. Aí nisso a diretora entrou na sala do coordenador, eu estava conversando com ele, ela falou, Maísa, você já trouxe o exame médico? Eu falei, já. Ela falou, então você vai entrar na sala de aula agora. Eu falei, nossa, mas agora? Ela falou, ai, me deu um frio na barriga, uma tremedeira. Ron Clark, ready for your first day? Yes, ma'am. I'll be with you in a minute, and I'll introduce you to your class. Hi. What happened to you? Teacher says I can't learn, so I should go with the trash. Aí eu chego cheia de teorias, assim, né, ideias para aplicar. Eu tinha estudado Paulo Freire, toda assim, né. Aí uma professora falou assim, até traumatizou isso, né. Olha, você toma muito cuidado, não entra sorrindo
E se você for fazer alguma coisa, não puxa a orelha e nem belisca, porque deixa a marca. Você puxa aqui atrás. Aquilo para mim foi assim, olha que dica, né? Chegando na escola super nova e cheia de coisa para aplicar, teorias, né? E ela fala isso, você não puxa a orelha e nem belisca, puxa o cabelo aqui atrás, porque se a criança falar, você fala que é mentira. Be careful. They can smell fear. Quando entrei na classe e vi todas aquelas crianças me olhando fixamente, em silêncio, tive vontade de correr e refugiar-me nos braços de mamãe. Entretanto, passado o impacto inicial, mais calma, comecei a dar minha primeira aula. E contando com a colaboração de algumas colegas mais antigas, que além de me estimularem e iam me dando toda a orientação, consegui pouco a pouco levar a cabo minha missão com algum sucesso. Tinha então 18 anos e tudo o que havia em minha imaginação eram as recordações da infância. Quem vai para o magistério e é professor, eu acho que a gente já não consegue sair. Eu tentei. E tentei sair e fiquei fora do magistério um tempo, mas me descobri em sala de aula, né? Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jérôme. Salut. À bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, Jonathan. Bonnes vacances. Bonnes vacances.